Você tem certamente acompanhado as manifestações recentes no nosso país devido aos recentes escândalos de corrupção do atual governo. É claro que estas manifestações são movidas por uma indignação justa em face de um governo que muitas vezes se mostra incompetente e desonesto em administrar os recursos que lhe são confiados. Mas é preciso que nós entendamos qual seja a posição do cristão frente aos seus governantes em face daqueles que exercem autoridade. Nesse texto sobre o qual nós meditamos hoje, o apóstolo Paulo está instruindo o seu filho na fé, o jovem Timóteo, a tanto orar como também estimular as pessoas da sua igreja em Éfeso a que também se coloquem em oração por aqueles que exercem funções de autoridade. O objetivo para isto, Paulo coloca de maneira clara, é que as pessoas possam ter vida tranquila, vida serena, dada a boa ação, ao bom governo a que estão submetidos. Paulo está ecoando todo o ensino da Escritura em livros como Jeremias, Mateus, Romanos ou 1 Pedro, em que se mostra que aqueles que estão numa posição de governo, que estão numa posição de autoridade, são ministros de Deus para o bem dos justos, ou seja, são pessoas que Deus escolhe na sua vontade soberana para exercer controle sobre os maus, exercer controle sobre a violência ou sobre a injustiça. Então, em razão disso, em razão da sua dignidade, em razão da escolha que Deus faz deles, essas pessoas são dignas de honra, dignas de respeito, dignas de tributo e tudo mais. No entanto, aqui Paulo ele coloca um elemento a mais. Estas pessoas não são dignas apenas do respeito, da honra e do tributo que mesmo a lei humana lhes garante. O papel do cristão vai um pouco mais além. O cristão sabe que estas autoridades foram ali colocadas na sua posição por Deus. Deus que é o soberano, Deus que é o supremo governante de todas as nações, é quem colocou estas pessoas ali. Portanto, se alguma reclamação, algum questionamento deve ser feito, ele deve ser feito primeiramente ao Senhor. Nós devemos orar pelos nossos governantes, é isso que Paulo está instruindo. Nós devemos colocá-los diante de Deus. Sabemos que a tarefa de exercer governo não é das mais fáceis. Por isso estas pessoas necessitam de nossas orações, elas necessitam que nós as coloquemos diante de Deus, pedindo que Deus conceda a elas sabedoria e um coração íntegro, honesto e que se volte para a justiça, principalmente buscando os mais fracos, aqueles que se encontram marginalizados. A pergunta que é preciso que nós nos façamos hoje a partir desse texto é: o quanto nós temos orado pelos nossos governantes? Temos colocado a nossa presidente diante de Deus em oração, pedindo que ela possa superar a atual crise e assim colocar o país, sua economia, sua política mais uma vez nos trilhos? Temos orado para que o Brasil seja um país cada vez menos corrupto, a principiar de cada um de nós, da nossa ética pessoal? Temos orado pelo nosso governador, pelo nosso prefeito? Temos orado pelos parlamentares nos quais votamos? Temos orado pelo policial que faz a segurança do nosso bairro? Por todos aqueles, enfim, que estão imbuídos de autoridade para o bem dos justos. Queridos, nós temos de orar cada vez mais. Este país, ele só se conserta com base no arrependimento, com base no Evangelho e com base na oração. Nós cremos nisso e eu espero, em nome de Jesus, que cada um de nós possa assumir hoje este compromisso de orar pelo nosso país e pelos seus governantes.